Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça, a paz do Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Essa noite muito especial, que nós juntos possamos cultuar ao Senhor nosso Deus. Mês da família, mês de maio. Que a sua família possa estar junta de você aí, para nós estarmos como família do Senhor, nesse tempo, sendo edificados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Eu gostaria de estar orando com você para nós cultuarmos ao Senhor juntos, cantarmos louvores ao nosso Deus e nos prepararmos para ouvir a sua palavra. Feche seus olhos, eu quero fazer essa oração com você. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada família e cada lar, Senhor. Abençoe o coração, abençoe a vida, abençoe os sonhos e planos. Traga a alegria do Senhor a cada lar, ó Deus, a esperança. Que cada um possa olhar para o Senhor e encontrar no Senhor a paz que excede todo esse entendimento. Que em nome de Jesus, ó Pai, cada família esteja alicerçada no Senhor e esse mês, em especial, cada um seja lembrado de que a família, ela é edificada e alicerçada no Senhor. Então que nenhum mal venha abalar o teu povo, Senhor, mas que cada um edificado na rocha de Cristo Jesus possa alegremente caminhar cheio de esperança, de paz, com palavras de vida eterna nos lábios e com cânticos de louvor e adoração ao Senhor. É a nossa oração, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, irmãos, a graça e a paz sejam com todos. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos a Deus, Ele que está permitindo a gente viver esse tempo separados uns dos outros, cada um na sua casa, mas estamos em comunhão através do Seu Espírito Santo, que em nós habita e em nós opera. Isso vamos fazer agora, através do Espírito de Deus, vamos louvar o Senhor, engrandecer o Seu nome, que é digno de ser louvado. Amém?
concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Pai, obrigado por essa promessa que o Senhor deixou para nós, que o Senhor estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Obrigado, ó Deus, porque essa promessa tem se cumprido, porque a boa mão do Senhor tem estado conosco a cada momento, a cada dia. O Senhor tem sustentado a nossa fé e tem colocado esperança no nosso coração. Nós te agradecemos, te louvamos, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, tudo fazemos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua família, abençoe o seu coração. Nós estamos neste mês comemorando o mês da família. E que grande oportunidade como família do Senhor Jesus nós estarmos cultuando ao único digno de louvor, honra e glória essa noite. Cantamos ao Senhor, oramos e chegou o momento de ouvirmos a palavra. Então eu peço que você feche seus olhos para que nós estejamos orando e depois compartilhando a palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, por estarmos em família diante do Senhor e da Tua palavra. Obrigado que pudemos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. E agora temos o privilégio, como povo de Deus, em estarmos diante do Senhor para ouvir a Tua voz. Fale conosco, ó Pai, abre o nosso coração e entendimento, e que o Teu Espírito Santo fale profundamente a cada um de nós. Ilumine a Tua palavra, nos dê, ó Deus, discernimento e poder para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado e tem ordenado a cada um de nós. E que esse viver possa ser em família também. Abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família. Cuide de cada um de nós, Senhor. Fortalece o nosso lar. É a nossa oração, cheio da gratidão do Senhor, ó Pai. E também pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo em que estamos vivendo. Nosso clamor, ó Pai, é que o Senhor venha cessar essa pandemia. E com a Tua misericórdia e graça, o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, guardar-nos cada um na Tua presença. Livra-nos do mal, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24, onde estaremos fazendo a leitura do versículo 14 e versículo 15. Josué 24, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um momento em cada um de nós devemos tomar uma decisão muito séria. E esses momentos, eles não permitem que nós fiquemos sem tomar decisão. Agora é um tempo novo, onde nós temos que aprender a viver novamente. Esse é um tempo novo também para o povo de Israel. O povo está reunido na presença de Deus. O início do capítulo 24, Josué convoca todo Israel em Siquém, chama seus líderes, principais lideranças, e todos estão na presença de Deus. O povo de Israel, ele caminhou todo esse período, lembrando que veio conduzido por Moisés, e num determinado momento Moisés falece e Josué assume o seu lugar. Josué é levantado por Deus. Deus o comissiona, Deus o capacita, e o reconhecimento de sua liderança vem também através do povo de Israel. Não é um tempo muito fácil, é uma longa caminhada, mas Deus está com o seu povo. E ao caminhar todo esse tempo, Deus vem conduzindo todo esse povo, e agora, diante desse capítulo que nós estamos lendo, o povo já entrou na terra prometida, o povo já teve as terras separadas, divididas entre as tribos. Dentro das tribos, as famílias já têm os seus territórios, o seu lugar. Então, dessa caminhada do povo, em que Josué esteve liderando esse povo, agora o povo está na terra. E chega então esse momento muito importante na vida do povo de Israel. Lembrando, Josué, nesse momento, final do capítulo 24, aqui Josué já está com uma idade avançada, e Josué levanta e traz ao povo essa lembrança de que ainda há muitas terras a serem conquistadas, muitos povos a serem vencidos, aqueles povos do qual Deus diz que já os entregara nas mãos do povo de Israel, as terras as quais Deus já deu ao povo de Israel, mas ainda há muito trabalho a fazer. Isso significa que o povo já tem a terra dividida, o povo já tem o seu lugar de habitação, mas ainda há muito trabalho a fazer. Então agora Josué, como líder, ele convoca todo Israel na presença de Deus, porque chegou um novo momento para o povo de Israel. O povo de Israel que estava caminhando pelo deserto, o povo de Israel que entra na terra prometida e vem conquistando, o povo que passa por muitos desafios, muitas lutas, muitas crises emocionais, espirituais. O povo agora, então, ele tem a oportunidade de estar na terra que o Senhor Deus prometeu. Mas agora é hora de uma grande decisão, e Josué, no versículo 14, ele chama a atenção do povo para a sua decisão. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Josué, ele teve uma liderança, ele conduziu esse povo. Josué teve a oportunidade de ver e experimentar coisas, e Josué foi sendo lapidado ao longo do tempo. Essa sua liderança foi sendo lapidada. Josué fez parte, junto com Calebe, dos 12 espias que foram até a terra espiar e voltaram com um relatório. Josué teve a oportunidade de ver e experimentar o que é não confiar e não obedecer a Deus, por causa do relatório dos 10 espias, um relatório contrário ao relatório que Josué e Calebe deram ao povo. O povo caminhou então, e toda uma geração se perdeu, toda uma geração morreu no deserto, pela falta de confiança e fé em Deus. A aliança que Deus fez com o seu povo. Então, nesse momento, no capítulo 24, todo o povo diante de Deus, Deus traz à memória do povo o seu cuidado com todo o povo nessa caminhada. A sua aliança, a aliança dele com Josué e com o povo, aonde o relacionamento de Josué era um relacionamento muito próximo de Deus. Deus falava, Josué transmitia isso ao povo, seguiam o que Deus estava dizendo e tudo ia bem. Mas também havia grandes problemas, como por exemplo, quando o povo vai batalhar contra Ai, e o povo então é derrotado, é humilhado. Josué leva essa causa diante de Deus, e Deus mostra que há pecado no meio do povo. Então Josué, como líder, ele tem que administrar isso.
E Deus mostra, e mais uma vez Deus capacita, Deus instrui, Deus direciona Josué, até que esse pecado então é retirado do meio do povo. Esse pecado precisou ser reconhecido, confessado, mas Deus teve que mostrar. Houve então o quebrantamento, mas houve também as consequências. Acã, ele trouxe o pecado para dentro da sua casa e toda a sua casa foi condenada por conta disso. E no mês da família, nós então estamos reconhecendo nesse texto a importância da família na vida da pessoa. Porque Josué, ele traz diante do povo aqui uma escolha, uma ordem de Deus e uma tomada de decisão que cada líder agora tem que fazer. Porque até então o povo estava como um grande povo vivendo e agora é hora de viver como famílias. E esses líderes, cada um precisa assumir a liderança da sua casa, da sua família. E Josué então vem trazer a forma que cada um deve liderar a sua casa. Diz o versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Porque a primeira lição que nós tiramos desse texto, diante da declaração que Josué faz em alto e bom tom, diante de todo Israel e diante de Deus, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a nossa família precisa de uma liderança espiritual. Assim como cada um de nós precisamos de uma liderança espiritual, a nossa família precisa de uma liderança espiritual. Josué exerceu essa liderança espiritual sobre o povo de Israel, mas antes dele, ele seguia de perto Moisés, que era o seu líder espiritual, e eles andavam muito próximos de Deus, que os conduzia em todo o tempo. E Josué, então, sendo esse líder, trouxe toda a liderança de Israel para perto dele, e agora esses líderes precisam exercer a liderança dentro de casa. A nossa família precisa de uma liderança espiritual. E você, nós somos chamados por Deus a sermos líderes espirituais dentro da nossa casa. E Josué vem nos mostrar, então, como essa liderança deve ser exercida. E nós podemos ver isso através da vida. Se você ler todo o livro de Josué, você vai ver que isso foi sendo lapidado. E assim como não foi fácil para Josué liderar o povo, certamente não é fácil para liderar a família. Assim como talvez você possa estar pensando que é muito difícil liderar a família, porque a família te conhece. A família conhece suas virtudes e seus defeitos. Mas é próximo a Deus, andando com Deus, tendo intimidade com Deus, que você vai ser capaz de exercer essa liderança espiritual. Como? Temendo ao Senhor. O texto diz que nós devemos temer ao Senhor, e temer ao Senhor é reverenciar ao Senhor. Temer ao Senhor é honrar ao Senhor. Temer ao Senhor é realmente ter medo, porque Deus é grande, Deus é soberano e é poderoso, mas Ele também é Pai, e nós devemos honrá-lo, respeitá-lo, nós devemos reverenciá-lo. E a nossa vida precisa ser dessa maneira, e Josué viveu dessa maneira em todo o tempo. Em todo o tempo, Josué foi transparente, porque a palavra temor, ela nos mostra, toda vez que ela aparece na Bíblia, que o temor ao Senhor, ele nos leva as pessoas a terem atitudes que refletem esse temor. Por exemplo, em Êxodo, 1º capítulo, nós vemos as parteiras, onde o faraó diz às parteiras, ordena às parteiras que quando as hebreias forem dar à luz, se for menino, elas deveriam matar. Mas diz a palavra que elas temeram ao Senhor, e por temer ao Senhor, elas não fizeram a vontade do faraó, e ali nasce Moisés. Então, temer ao Senhor está intimamente ligado com a lei de Deus, em servir, em obedecer à lei de Deus, em conhecer a lei de Deus. E Josué vivia dessa forma, e nós precisamos viver dessa forma para que a nossa família viva dessa forma. Nós precisamos temer ao Senhor. E como saber se nós tememos ao Senhor? Porque consequência do temor ao Senhor, diz o texto, que é servi-lo. Então o texto diz, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. E essa palavra serviço é labuta, é esforço. E como Josué se esforçou para servir ao Senhor. Quão difícil foi essa caminhada com o povo. Quão difícil foi estar entre o povo e entre Deus. Um povo difícil. Como difícil estão os nossos dias. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor nosso Deus,
Ele está nos dirigindo. Porque se nós tememos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, nós nos esforçamos a servir ao Senhor, e esse serviço, essa labuta, não é porque é difícil servir ao Senhor, é porque nós somos difíceis. Em alguns momentos nós nos desanimamos, mas o Senhor, Ele está sempre presente. E o capítulo 24, Deus vem lembrar isso ao povo. Deus lembra ao povo de que muitas das batalhas que eles travaram para conquistar a terra prometida foram batalhas travadas somente por Deus. Muitas o povo travou essa batalha, com as suas espadas, seus arcos, mas muitas não foram através das espadas, dos arcos, mas somente por Deus. O próprio capítulo nos mostra, versículo 12 do capítulo 24, que o Senhor enviou vespões. O povo não precisou mover-se, Deus moveu por cada um. Então, nesse momento, ser líder do nosso lar é uma necessidade muito grande, mas nós só poderemos ser líderes se nós estivermos intimamente ligados com o Senhor, assim como Josué. Nos esforçando, buscando ao Senhor, sempre temendo ao Senhor. A segunda lição que nós vemos então nesse texto, quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é que a nossa família precisa viver em unidade. Josué teve uma postura, eu servirei ao Senhor, porque eu temo ao Senhor. E ele então diz, e a minha casa servirá ao Senhor, a minha casa temerá ao Senhor. E então, sob a sua liderança, essa unidade segue para o mesmo caminho. Então, a nossa família, ela precisa conhecer esse Deus Todo-Poderoso. E ela só vai poder conhecer esse Deus Todo-Poderoso através da sua palavra, através desse relacionamento. O relacionamento que Josué teve com Deus, tinha com Deus, era o relacionamento que ele transmitiu à sua família. Lembrando que a família de Josué está com ele em todo o tempo. Porque a palavra diz que todo o povo de Israel caminhou sob a liderança de Josué. Isso significa que a família de Josué estava também em todo o tempo. A família assistiu à liderança de Josué sobre o povo. Agora a família vai ser liderada exclusivamente por Josué. E Josué, então, vai conduzir a sua família firmado no seu relacionamento e na palavra de Deus. O alicerce dessa família será o temor ao Senhor e, por isso, servir a Deus de todo o coração. Então, a família, ela precisa experimentar desse relacionamento com Deus. Como? Através da palavra do Senhor. Lembre-se, não é por você, é por Deus. Deus pode trabalhar no coração da sua família. Deus pode mudar o coração. Deus pode transformar corações. Deus pode todas as coisas. Às vezes você pode estar pensando, mas a minha família é difícil. A minha família me conhece. Ela sabe os meus defeitos. E quando nós somos chamados a sermos líderes, nós não somos chamados a sermos perfeitos super-heróis. A palavra nos ensina que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque nós dependemos exclusivamente de Deus. Então, como pastor? Como fazer então com a minha família? Lembre-se, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Coloque a palavra do Senhor diante da sua família, coloque a sua família diante da palavra do Senhor, que grandes coisas acontecerão. Nós vimos isso na família do carcereiro. Quando o carcereiro chega diante de Paulo e Silas e pergunta, o que farei para ser salvo? A palavra é, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E diz a palavra que ele creu. A sua família teve o contato com a palavra, porque o texto diz que Paulo e Silas pregaram a palavra à família do carcereiro e toda a família ali foi batizada, foi salva para a glória de Deus, porque Deus foi ao encontro dessa família. Assim como a família de Zaqueu, porque o Senhor Jesus viu Zaqueu sobre aquele sicômoro. E o Senhor Jesus diz, desce porque eu hoje vou à sua casa. E diz a palavra que a casa, a presença de Jesus na casa de Zaqueu, a palavra foi, hoje houve salvação nessa casa. Isso pode acontecer com a sua família. Se você tiver um relacionamento íntimo com Deus, esse relacionamento transbordará o coração da sua família. Olhe para a sua família. Eu acredito que ela está aqui junto de você nesse momento, nesse culto. Olhe nos olhos dos seus familiares. O quanto você os ama. Porque esse amor que você tem por eles é um incentivo para você insistir, buscar, perseverar
na busca pela intimidade com Deus, para que a sua família também tenha intimidade com Deus. Esse momento de pandemia, de coronavírus, colocou um temor no coração das pessoas, o temor da morte. Mas esse não é o temor que deve estar no coração das pessoas, porque essa morte, ela não tem poder de nos separar de Deus. Essa morte que tantos temem, a única coisa que ela pode fazer é nos separar uns dos outros, mas momentaneamente. Porque se nós estivermos como Josué, podemos falar com convicção, com fé e com entrega ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Então tema ao Senhor, ensine a sua família a temer ao Senhor. Sirva ao Senhor, ensine a sua família a servir ao Senhor. Mas servir como? Josué nos ensina como servir. Como o líder deve servir, como toda a família deve servir. O texto diz, com integridade e com fidelidade. E a palavra integridade no original, ela significa que é por inteiro. No sentido literal, no sentido figurado, no sentido moral, é por inteiro. Essa palavra significa que é sem mancha, que é verdadeiro. E você pode pensar, mas pastor, sem mancha, nós somos pecadores. Quantas vezes e quantas coisas nós erramos? Quanta coisa nós fizemos? Mas a palavra nos mostra a graça de Deus presente nas nossas vidas. Porque Cristo Jesus pode perdoar todo o pecado. Cristo Jesus pode nos fazer novo. E nós estamos diante de Cristo Jesus. Somos alvo do amor de Deus. E o amor de Deus se fez carne. O amor de Deus veio até nós. O amor de Deus venceu naquela cruz por amor a nós, para que nós não vivêssemos mais em pecado. Por isso a palavra diz que é em todo o tempo. Nós somos levados ao matadouro como ovelhas mudas todo dia. Nós precisamos morrer todo dia para nascer um novo homem, uma nova mulher, renovado em Cristo Jesus. O amor de Jesus está em nós. O amor de Jesus está na nossa família. O Senhor Jesus transformou a realidade da casa de Zaqueu e pode transformar a sua e a minha realidade, a realidade da nossa família. Então nós precisamos viver temendo ao Senhor, servindo ao Senhor com integridade, sem mancha, de forma verdadeira. E também com fidelidade. E a palavra fidelidade é uma palavra que mostra que nós somos dignos de crédito. As pessoas olham para nós e reconhecem em nós a verdade. Elas sabem que nós não vamos voltar atrás. Elas olham para nós e veem a constância, a regularidade, a perseverança, fidelidade, verdadeiros adoradores do Senhor. Vivendo então, temendo ao Senhor, a nossa família, o líder, a nossa família precisa temer ao Senhor. E porque nós tememos ao Senhor, nós vamos servi-lo à labuta, mas não servindo de qualquer jeito, de forma íntegra, de forma onde nós somos transparentes, verdadeiros, por inteiros ao Senhor e de forma fiel ao Senhor. E o terceiro ensinamento para nós essa noite, só para relembrar o primeiro. A nossa família precisa de uma liderança espiritual e o Senhor levantou você para ser o líder espiritual da sua casa. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é um missionário, é um enviado do Senhor Jesus dentro do seu lar. Ali você tem que pregar a palavra e tem que fazer discípulos dentro da sua própria casa. E o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, capacitará você para isso. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Segundo, a nossa família precisa estar unida nesse momento. E terceiro, o texto diz assim, deitai fora os deuses, versículo 14, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. A nossa família, nós como líderes e a nossa família, nós precisamos ter prioridade. Qual é a prioridade? A sua prioridade é a prioridade da sua casa. Porque não pense você que as suas atitudes não refletem na sua família. Com certeza refletem. As boas e as ruins. Acã, ele teve
a sua decisão em tocar nas coisas condenadas, em trazer essas coisas condenadas por cobiça para dentro da sua tenda, destruiu toda a sua família. Toda a família foi destruída. Mas assim como o carcereiro, assim como Zaqueu, que trouxeram para dentro de casa o Senhor, a palavra do Senhor, a sua casa toda foi salva. Então o texto, lembrando que essa palavra deitai fora é um imperativo, uma ordem de Deus. Assim como é uma ordem de Deus temei, assim como uma ordem de Deus servi, é uma ordem de Deus deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Nós temos que fazer um exame dentro de si, um exame dentro da nossa casa, e retirar tudo quanto é Deus estranho que possa estar atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, confessar o pecado, para que o Senhor possa nos purificar, nos perdoar, transformar a nossa realidade. E a palavra do Senhor diz que se nós achamos ou dizemos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Então nós precisamos olhar e nós precisamos deitar fora os deuses estranhos dentro da nossa casa. Precisa haver um autoexame. E o interessante é que Josué, ele vai lembrar o povo dessa decisão, porque se você olhar o final do capítulo 23, versículo 16, fala sobre uma aliança. E o texto diz: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Nós estamos passando por esse momento difícil, mas é uma escola para cada um de nós. Nós fomos levados por Deus para dentro dos nossos lares. E que oportunidade preciosa de nos fazermos uma reavaliação da nossa vida e da nossa família. E quando tudo isso passar, nós estaremos, eu acredito que num momento parecido com o povo de Israel. Porque o povo de Israel vem de ser escravo no Egito, de um tempo, um período longo no deserto, vem da desobediência, e agora, então, sendo trabalhado pelo próprio Deus, ele recebe as promessas do Senhor, da terra prometida. Ele recebe o seu território, ele está com a sua família, e ele precisa aprender a viver da forma correta. E que oportunidade! Ele tem a oportunidade de aprender com seus erros do passado, para não cometê-los novamente. E nós temos a oportunidade, como igreja, renovarmos a aliança com o nosso Deus, como famílias. E quando tudo isso passar, temos a oportunidade de, junto como família, temer ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Lançando fora, esse é o momento, é agora, lance fora os deuses que possam estar dentro do seu coração e dentro da sua casa. Porque Josué, ele diz o seguinte: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Se olharmos para a nossa história, para o nosso passado até esse momento, nós teremos a oportunidade de identificar quais são esses deuses que precisam sair. Às vezes somos nós mesmos, nosso orgulho, às vezes é o nosso trabalho, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Quem são os deuses que estão ocupando o trono que Deus deve se assentar na sua vida e na sua casa? Agora Josué, ele vai chamar a atenção para uma situação muito séria. Versículo 15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Então há uma urgência, porque ele começa no versículo 14 dizendo: agora, pois temei ao Senhor. E agora no versículo 15 ele fala: bom, se você não quer servir ao Senhor, se você acha que não deve servir ao Senhor, então agora você precisa fazer uma escolha. E o interessante, quero chamar a sua atenção para essa escolha, que a escolha não é se você quer ou não servir ao Senhor. Presta atenção no qual é essa escolha. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
Você quer continuar vivendo toda uma história de tragédia? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, não, pastor, sempre foi assim. Minha família é assim, nós sempre vivemos assim. E vai ser sempre assim, pastor. E toda vez que eu ouço algo parecido, me vem uma música popular na cabeça que diz assim, deixa a vida te levar. A letra é deixa a vida me levar. Mas deixa a vida te levar quando a pessoa pensa assim. Vida leva você. Agora eu queria te dizer e te lembrar que quando a água corre, a chuva, a tendência dela escorrer é para o bueiro, para os esgotos. E deixar a vida te levar, ela vai te levar para esse lugar. Agora, se você permitir que Deus te conduza, a palavra diz que Ele te leva às alturas, a lugares que você nunca imaginou. O relacionamento com Deus é algo extraordinário. Mas a escolha que Josué está mostrando aqui, ela deixa muito claro o que a palavra nos ensina. Nós não temos a oportunidade de não servir ninguém. Algumas pessoas pensam que se eu não escolher servir a Deus, eu posso escolher viver a vida do jeito que eu quero. Mas isso não é verdade. A palavra diz, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve ao mundo. Josué está dizendo que se você não serve a Deus, se você não teme a Deus, se você não serve a Deus, se a sua vida não é uma vida íntegra e fiel ao Senhor, você tem duas escolhas. Ou você vai servir os deuses do seu passado. E aí há uma oportunidade de você ver aonde isso vai te levar, onde isso levou as pessoas do passado, ou você vai servir, diz o texto, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Lembra? Ainda há terras a serem conquistadas. Ainda há povos a serem conquistados. E esses povos, essas terras, têm a sua idolatria, têm seus deuses, assim como aqueles que foram vencidos pelo povo de Israel. E a palavra de Deus, ela nos alerta em Jeremias que o nosso coração é enganoso, Jeremias 17:9. Nosso coração é extremamente corrupto. Confiar no nosso coração, achar que nós temos condições de servir por nós mesmos, fazer boas escolhas por nós mesmos, levar a nossa família a um lugar bom por nós mesmos, isso é mentira. Porque nós estaremos servindo ao diabo. Às vezes a dificuldade para nós servirmos ao Senhor é porque nós levamos a vida e olhamos pelo prisma de nós mesmos. Há um pensamento atribuído a algumas pessoas, então não vou dizer a quem, porque eu vi pelo menos 3 nomes, mas eu queria levar em consideração esse pensamento. O pensamento é o seguinte: dá poder a uma pessoa que você vai conhecê-la. Tire o poder, esse mesmo poder dessa pessoa, você conhecerá profundamente. E nós achamos que Deus é assim. Porque realmente, muitas pessoas, quando você dá poder a ela se transforma. Muitos se tornam carrascos, egoístas. Mas Deus não é assim. Nós não temos condições de dar poder a Deus. Deus é poderoso, é soberano, Ele é o próprio poder. E esse Deus soberano, poderoso, tremendo, Ele resolveu amar você, a mim, a nossa família, mesmo sendo pecadores. Mesmo com todo o seu poder, Ele resolveu olhar para nós, investir em nós. A palavra diz que antes de tudo, os seus planos já eram a nosso favor. O seu amor é tão grande por cada um de nós. Deus é poderoso, ninguém deu poder, Ele é o próprio poder. Mas mesmo com todo o seu poder, mesmo com toda a sua autoridade, Ele ainda nos ama, mesmo sendo do jeito que nós somos. O povo de Israel deu lição, deu mostras, provas disso o tempo todo. O povo reclamou pela comida, o povo reclamou pelo maná, reclamou pelas codornizes, que estava com saudade das panelas do Egito. O povo lamentou por água. E mesmo assim Deus cuidou de cada um.
O amor de Deus é intenso por cada um de nós. A palavra diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse pensamento popular que diz quer conhecer uma pessoa de poder, o nosso Deus é poderoso. E com todo o seu poder e autoridade Ele nos ama. Há motivos para não confiar nesse Deus? Mas esse pensamento ainda diz, quer conhecer mais profundamente, tire esse poder. E novamente nós não temos como tirar o poder de Deus. Mas novamente Deus prova o seu amor por cada um de nós. Ele enviou Cristo Jesus. Isso causa uma confusão no coração de cada um de nós, isso causa uma confusão em todo lugar. Satanás, ele quis o trono de Deus, o lugar de Deus. Ele caiu, foi condenado junto dos seus anjos. Mas imagina a confusão quando o próprio Deus decide deixar o seu trono, nascer como um menino, numa manjedoura, onde as hospedarias não tinham lugar para ele. Onde ele resolveu viver limitado como eu e você, limitado pelo tempo, limitado pelo físico, limitado pelas circunstâncias. 100% Deus, 100% homem, não usou seu poder uma única vez em favor de si mesmo, mas sim por cada um de nós. Ele curou pessoas, perdoou pecado, ele ressuscitou pessoas, ele alimentou pessoas, ele andou com pessoas, ele ensinou pessoas. Tire o poder. Nós não temos como tirar o poder de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele mesmo se entregou por cada um de nós. A palavra diz que o homem não foi o homem quem matou a Cristo Jesus, mas foi Ele mesmo que se entregou por amor a cada um de nós. Mas a morte não teve poder sobre Ele. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Uma novidade de vida, essa novidade que o povo de Israel tem a oportunidade de viver nessa terra que mana leite e mel. Essa terra aonde o próprio Deus está falando com eles no capítulo 24, que eles vão habitar aonde não construíram, vão comer do que não plantaram, porque Deus cuidou de todos os detalhes por cada um deles. Mas agora, eles precisam entender que se eles não estão com o Senhor, eles têm a chance de escolher qual dos deuses eles servirão, mas eles serão escravos. E assim como foi no passado, assim como é no presente, esses deuses foram vencidos. Josué, ele não teve escolha, porque Josué foi escolhido por Deus. O Senhor o chamou, o Senhor o acolheu, o Senhor o levantou e o Senhor o conduziu. Assim como o Senhor te chamou, Ele também chama a tua família, Ele chama a minha família, Ele nos quer junto dEle. E o que nos resta é viver esse amor de Deus. É o que Josué fala, e eu queria saber de você nesse momento, se você é capaz de ter uma postura como a de Josué. Porque Josué falou em alto e bom tom, deixou muito claro diante de todo Israel que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Será que você é capaz? Olhe para a sua família, olhe para cada um deles. Você é capaz de ter essa postura? Porque perceba que a postura parte de Josué para a sua família. Olha que interessante a sequência. Josué, ele tem um compromisso com Deus. E trazendo a sua família para perto, a sua família aprende esse compromisso. Então Josué e a sua família agora têm um compromisso com Deus. E a família de Josué agora, ela ensina as demais famílias a terem um compromisso com Deus. Porque quando Josué chama toda a liderança, chama todo Israel e toda a liderança, e ele declara em alto e bom tom que ele e a sua casa servirão ao Senhor, ele está sendo exemplo para todo Israel. Nós precisamos de liderança. Todos nós, a nossa família, a igreja, a cidade. Se coloque diante de Deus. Se posicione. Tema ao Senhor. Sirva ao Senhor com integridade e fidelidade no coração. Esse é o momento em que o povo de Israel tem essa decisão. E diz o texto,
na sequência então dos outros versículos até o final do capítulo, que o povo diz: nós queremos servir ao Senhor. Mas Josué novamente levanta a questão principal. Querem servir ao Senhor, vocês precisam abandonar os deuses. Precisam levar essa aliança a sério. Temer ao Senhor é levar o Senhor a sério, é viver intimamente ligado com o Senhor, é experimentar das bênçãos do Senhor, é ser cuidado, sustentado, é ser levantado, é ser colocado em movimento pelo próprio Deus. E tamanho é o comprometimento de Deus com você, comigo e com a nossa família, que a palavra diz que todos os que entregaram sua vida ao Senhor, o Espírito Santo habita em cada coração. O Espírito Santo não vem por pacote. O Espírito Santo vem ao seu coração, ao coração do seu cônjuge, ao coração dos seus filhos, dos seus netos, através da fidelidade de Deus. De Deus. Ele faz com que essa aliança permaneça. Por isso que Josué, ao longo de sua caminhada, depois de experimentar tanta coisa, depois de passar por uma lapidação, a amadurecer, agora já com uma certa idade, Josué entende que essa aliança de Deus, ela precisa ser levada a sério, porque isso traz bênção para dentro da nossa família, bênção para cada um de nós. Então eu te convido, nesse momento, a dar as mãos, toda a família, pegue a mão do seu familiar aí, para nós estarmos orando. Você não pode decidir pela sua família, você não pode decidir pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, mas você pode decidir por si. Comece como Josué: eu temerei, eu servirei, com fidelidade, com integridade ao Senhor. E que essa vida do Senhor na sua vida possa contagiar toda a sua família. E aí então, todos juntos, como um coro, a uma só voz, possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não mais serviremos, mas que você tenha o privilégio, que eu tenha o privilégio, que todos nós tenhamos o privilégio de podermos dizer bem forte: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Feche seus olhos de mãos dadas, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada coração, Senhor, para que a Tua palavra encontre um lugar muito bom e que o Teu Espírito trabalhe em nós de tal maneira que essa palavra possa produzir frutos para a glória do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, no tempo do Senhor, possa estar agindo em nós, através de nós, na nossa família, no nosso lar, de uma tal maneira que o Senhor possa nos dar o privilégio, assim como Josué, de nós podermos dizer que em toda a nossa família, toda a nossa casa, nós somos servos do Senhor, porque nós tememos ao Senhor e nos relacionamos com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, amar ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Essa é a nossa oração. Peço que nesse mês da família, toda a família possa ter a oportunidade de estar cada vez mais unida e mais aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja do Senhor Jesus, unida pelo sangue de Cristo, cada lar, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor eterno do Deus Pai e que as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo, sobre cada lar e cada coração, hoje e todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.